Ramon Alvarado entre nós. Então vou pedir para você, Ramon, começar a falar sobre como é que você chegou no cinema. Você estava no Espírito Santo, eu queria que você falasse da tua formação e como é que você chega nessa aventura cinematográfica. Bem, eu posso dizer que eu nasci ao lado de uma lata de cinema e cinema em 16mm, né? Então era o cinema amador, porque o meu pai já foi um cinema amador na década de 30 em Vitória e fez o primeiro registro cinematográfico da cidade, né, em 35. E o que me despertou o interesse pelo cinema foi o Festival JB Mesbla, da década de 60, que me levou a fazer a primeira experiência assim, do cinema 16mm com uma tentativa de um filme de ficção mudo, né, que eu realizei em Vitória nessa época. Mas como é que você chegou lá? Você estava num ambiente de cineclubes, no ambiente universitário do Espírito Santo? Onde é que você achou parceiros? Exatamente. Nessa época, surgiu, despertou um interesse, não é, de um grupo de amigos, não é, que éramos recém-ingressos na universidade e que eu fazia o primeiro ano de filosofia em Vitória, não é? E que eu praticamente não abandonei o primeiro ano, não cheguei nem a fazer exames, nem porque... Sim, mas antes disso, foi nessa época que eu fiz esse primeiro filme, Indecisão, não é? Porque eu me interessava por cinema. Indecisão, filme? Indecisão, chamava-se Indecisão. Não é? Era um enfoque sobre a classe média, não é? Sobre essa... Não é, sobre a ambiguidade ideológica da classe média. Em linhas gerais era esse o tema, mas era um trabalho muito experimental, era uma experiência, não é, em termos de linguagem cinematográfica. Com atores, né? Hein? Com atores ou um documentário? Não, era de ficção, era com atores, mas mudo. Já o nosso querido Rubem Corvetto? Não, ele veio numa segunda fase. O Rubem já numa segunda fase, que foi na fase de 67 e 68. Né? Mas houve uma geração anterior à minha em Vitória que não chegaram a realizar nenhum filme. Eram cinéfilos, jornalistas, criaram um cineclube, né, chamado Cineclube Alvorada. Meu nome é Alvarado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Cineclube foi criado antes da minha participação. Ou tem tudo a ver, né? Hein? Ou então tem tudo a ver. Não tem nada a ver. Mas não é um grupo de jornalistas de Vitória já tinham fundado um cineclube, a coisa no começo da década de 60, lá para 62, 63, 64, mas o cineclube fechou, não é? Ele encerrou as atividades. Então, nesse período que antecedeu o período que antecedeu essa minha experimentação no cinema, essa minha experiência na realização de cinema amador, nós então formamos um grupo, reabrimos o cineclube. Eu fazia parte da diretoria, vinha ao Rio de Janeiro buscar filmes do neorrealismo, né? Filmes de Antonioni, filmes da Nouvelle Vague. Já os primeiros filmes do cinema novo? Hein? Já os primeiros filmes do cinema novo? Também os primeiros filmes do cinema novo. Também Que não eram
eram exibidos no circuito comercial na época lá? Não, em Vitória, por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele não chegou no circuito comercial. Deus e o Diabo na Terra do Sol. O que chegou lá foi o Padre e a Moça. Mas como o Vitória é uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, eu constantemente vinha ao Rio de Janeiro, né? E assisti Deus e o Diabo na Terra do Sol aqui no Rio. Mas existia uma pessoa mais dedicada à programação dos filmes. Então eu não posso te dizer exatamente listar os filmes que foram exibidos nesse cineclube. Esse grupo então começa a produzir primeiros filmes. Que, exatamente. São foi um grupo. Pioneiros, o primeiro filme, o grupo de realização do primeiro filme. Pois é, foi o primeiro filme de ficção em Vitória, né? E eu tive a sorte de ter sido o pioneiro, o primeiro filme de ficção, né? O primeiro filme de enredo. Mas já existia o tal cinema do jornal cinematográfico em 35mm, já existia uma pessoa que fazia isso em Vitória, mas esse jornal não tinha uma regularidade. Era um jornal que o Estado pagava e o governador ia inaugurar isso e aquilo, né? Esse tipo de filme de propaganda, de obras. E ele, de vez em quando, apresentava um jornal desses no cinema. Não era um jornal regular como, por exemplo, o Atlântida, o Jornal da Atlântida e não era aquele tipo de jornal Herbert Rios, não era aquele jornal regular, era um jornal esporádico. Mas então esse Indecisão foi a primeira experiência de ficção em Vitória. Aí era um grupo nessa época eu praticamente não dominava a fotografia. E um fotógrafo amador, porque lá em Vitória também existia o clube de fotografia, né? O clube de fotógrafos, de fotógrafos no sentido de fotografia artística. E um desses fotógrafos, ele tinha uma máquina Parabolex 16mm, que foi exatamente essa máquina que possibilitou a realização do filme, porque eu acho que era a única máquina que nessa época existia em Vitória. Você podia citar nomes, então, das pessoas? Pois é. Então, esse fotógrafo que possuía a máquina, ele foi o diretor de fotografia, chamava-se Rubens de Freitas Rocha, que não é o Rubem Corveiro, Rubens de Freitas Rocha. E os atores eram jornalistas de Vitória, cinéfilos, e um dos atores, o ator principal, o filme era um triângulo amoroso, o triângulo amoroso no sentido político, ideológico, porque vivíamos naquele tempo a questão da contestação política, e da crítica à sociedade burguesa e à ideologia burguesa. E o triângulo amoroso era um triângulo de uma jovem, uma estudante, indefinida entre dois namorados, ou dois amores, ou dois relacionamentos, que um era um burguês e o outro era um operário. Quer dizer, o filme tinha essa característica esquemática, daquele período, do populismo. Ele tinha essa característica esquemática. Mas os nomes. Eram três atores principais. Era Cláudio Antônio Lacchini, que foi um jornalista, que se destacou na imprensa paulista, na revista Veja, no estado de São Paulo. Ele vive atualmente em Vitória, porque eu era muito jovem naquela época e ele era de uma geração adiante. Era uma pessoa que talvez tivesse 10 anos mais do que eu.
Mas eu sei que ele atualmente vive em Vitória, recentemente em Vitória não o encontrei. Quem mais? O segundo ator chamava-se Luiz Manuel Nalim, que era um estudante de Direito e que viajou para os Estados Unidos, era uma pessoa que dominava muito a sua área de trabalho profissional, a sua área acadêmica. E depois ele empregou-se na Companhia Vale do Rio Doce, que também existe em Vitória, só que ele empregou-se na Companhia Vale do Rio Doce do Maranhão. E quem era a moça? E a moça era, Miriam Calmon, que era uma estudante, também vestibulanda. Era uma estudante, a moça era uma estudante, mas era uma moça que representava bem a personagem, digamos assim, vamos supor assim, indefinida, vivendo o drama da indefinição romântico-política. Deixa eu parar aqui, vou cortar então. Ramon, então, eu queria que você seguisse exatamente esses momentos seus no Espírito Santo, que você estava se aproximando da atividade. Você fez o primeiro filme, né? Você vai se acompliciar um grupo de pioneiros até a sua ida para o Rio. Isso, exatamente. Então, esse primeiro trabalho, né, com todas as suas imperfeições de uma obra experimental, ele despertou o interesse não é, de outros estudantes e jornalistas, né, quer dizer, do que nós chamávamos na época da inteligência capixaba. Então, houve uma efervescência e um alvorecer, não é? Um reboliço por cinema, motivado principalmente pelo movimento que existia no Rio de Janeiro, do cinema novo do Rio de Janeiro. O que eu comecei a fazer lá em Vitória foi um eco do cinema novo e do Festival JB Merda, quer dizer, um eco do cinema novo, mas com a possibilidade apresentada pelo festival de a gente se profissionalizar, de poder se profissionalizar, de participar de um festival e se profissionalizar no cinema, porque naquela época eu já tinha optado por isso. Eu já tinha me definido por me profissionalizar no cinema, por me dedicar nesse sentido. Mas essa efervescência levou, não é, a dois outros companheiros lá de Vitória a partirem também para a realização, porque ficou evidente que filmar não era uma coisa de Hollywood, não era um bicho de 7 cabeças, era muito simples. Agora, surgia o fator fundamental para se fazer um filme, que era a filmadora, que só existia uma filmadora em Vitória e pertencia a uma determinada pessoa. E essa pessoa, ele não tinha interesses profissionais. Ele era uma pessoa muito mais idosa do que nós, era um chefe de família, um burocrata, um advogado, que ele não tinha essas intenções de seguir carreira cinematográfica. E ele, de repente, se viu diante, não é, de um fator. Ele dominava a peça fundamental para se fazer filmes. E durante o meu trabalho, eu já percebia que ele queria, pelo fato de ser o dono dos meios de produção, ele queria dominar o processo da realização do filme. Ele queria mandar no filme, aquela
aquela visão do producer, do produtor de Hollywood, de indústria cinematográfica, de ditar, não é, a obra para o diretor, não é, essa questão não é, de determinar como o filme seria, isso e aquilo. De formas que eu passei por essa dificuldade, não é, com o produtor do filme e também fotógrafo, que também não dominava bem a fotografia, porque o filme tem, não é, erros enormes de fotografia, descontinuidades enormes. Mas ele começou a dar a entender, não é, que a câmera era dele e tal, não é, e que ele venderia a câmera. E depois, ele era uma pessoa abastada e comprou, porque ele tinha essa câmera para filmar os filhos e a família. Ele comprou com essa intenção, para fazer como um álbum de família em cinema. Qual foi a alternativa que vocês encontraram? Pois é, a alternativa foi comprar a câmera dele e compramos. Estou encurtando mesmo. Estou encurtando mesmo, explicitamente. Então não vai ter fita para seguir. Sei. Então... Esse cara é um subpersonagem. Já senti que ele não tinha a dimensão histórica que mereça a gente se deter tanto. Eu sei, mas então, não é para sobreviver em Vitória, eu trabalhava numa indústria estatal de Vitória, a usina siderúrgica de Vitória, era Ferro e Aço, que era uma estatal. Né? E assim como Volta Redonda, algo parecido assim com Volta Redonda. E eu resolvi também largar o tal emprego porque me envolvi de tal maneira com o cinema que eu não conseguia trabalhar em funções burocráticas em outro emprego. Aí eu resolvi largar aquele emprego e comecei também a... Conseguia trabalhar em funções burocráticas em outro emprego. Vocês organizaram um grupo? Vocês partiram com uma atividade coletivista? Não, nós tínhamos um grupo, mas era um grupo que ele não tinha uma organização propriamente. Era um grupo anárquico, mas éramos um grupo. Mas a questão, não é que eu tinha um irmão cardiologista lá em Vitória, que veio a falecer em desastre de automóvel, e ele era uma pessoa muito sensível, não é? De formas que ele me ajudava, quer dizer, eu fazia uns trabalhos, ele precisava fazer uns relatórios médicos e tal, mas ele não tinha tempo, perícia médica, coisa assim. Aí ele me deu uma espécie de um emprego informal, não é, em que eu preparava para ele essas coisas, ele me pagava um salário lá, correspondente ao que eu ganhava lá na fábrica, a questão. E também me adiantou um dinheiro para eu comprar a câmera. Ah, você comprou então uma câmera? Não, aí eu comprei a câmera passou a ser minha. Que câmera era? Era uma Parabolex. Uma Parabolex também. Mas éramos muito jovens naquela época. A Parabolex não era uma câmera tão cara, mas ele valorizou demais. E em torno disso, dessa Parabolex, montou-se então efetivamente um grupo, uma atividade? Exatamente. Mas então, a Parabolex que estava sob o meu poder e que me levou a aprender fotografia autodidaticamente, né? Eu com a câmera tive que aprender fotografia e aprendi por conta própria, sem professor, por livros, experimentando. Mas essa Parabolex possibilitou a realização de outros filmes dos amigos que se destacaram, principalmente dois diretores, que era o Paulo Torre, né, que era um jornalista de Vitória, era o diretor, o editor-chefe do jornal Gazeta lá, era um diretor do jornal, não sei bem. E Antônio Carlos Neves, eram os três diretores, os outros dois, era o Paulo Torre, um jornalista, né, muito destacado lá em Vitória, que faleceu há pouco tempo. E o Antônio Carlos Neves, que ele foi fazer formação cinematográfica na União Soviética. Ele estudou cinema, se formou em cinema em Kiev, na escola de cinema de Kiev. Mas isso só em 68 que ele partiu para a União Soviética.
Mas, na verdade, entre 1966 e 68, nós chegamos a fazer 12 filmes em Vitória. 12? 12 filmes amadores, os primeiros mudos e os segundos sonoros. E já participaram do JB? Do Festival Já JB. participando do Festival JB. Né? E o Rubem Corvetto, ele nessa época, ele era ator do cinema capixaba, ele era ator. Ele não tinha partido ainda para a direção, ele partiu para a direção aqui no Rio de Janeiro. Ele era vamos supor assim, o Paulo José do... O Paulo José do cinema, ele era requisitado para todos os filmes. Né? Tinha outro, um ator amador, que hoje em dia é uma personalidade lá em Vitória, o Milson Henriques também, ele era também solicitado para todos os filmes. De formas que eu não fiquei só no Indecisão, eu fiz mais outros dois. Né? Fiz mais outros 2 filmes, sendo que esses outros sonoros. Mas a questão é que foi um ciclo de cinema amador capixaba e produzimos uns 10, 12 filmes, eu não sei exatamente. Né? Alguns filmes ficaram incompletos. Né? Bem, mas... E aí, como é a sua vinda para o Rio? Sim, exatamente, eu vou entrar nisso agora. Mas um desses filmes, não é? Ou melhor, um dos filmes do cinema capixaba mais filmado aqui no Rio de Janeiro, em 68, foi dirigido pelo Antônio Carlos Neves, que foi um desses colegas meus, não é? De Vitória. Esse que foi para a União Soviética, Antônio Carlos Neves. Então, ele baseando-se num conto de um escritor capixaba, né, que virou cineasta e fez o primeiro longa-metragem em Vitória, chamado Hamilton de Almeida. Ele virou crítico de cinema. Primeiro ele virou crítico, o principal crítico de Vitória, do jornal A Gazeta, e depois ele recentemente, né, conseguiu realizar o primeiro longa-metragem em Vitória, um filme chamado O Amor Está no Ar, que passou no Estação Botafogo. Né? Isso é recente. Hein? Isso há pouco tempo. Há pouco tempo, mas ele faleceu. Esse Hamilton de Almeida, ele faleceu de câncer no pulmão, ele foi vitimado pelo câncer, né? Mas foi um filme com Paulo Betti, com como é o nome dela? Agora não me lembro. É um filme com atores do Rio de Janeiro, fotografado pelo Walter Carvalho. Foi o primeiro longa-metragem totalmente feito em Vitória e tal. Mas eu estou me referindo ao Hamilton de Almeida porque o filme capixaba que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, sob a direção do Antônio Carlos Neves e não minha, eu fui diretor de fotografia. Bem, todos esses filmes eu fotografei, todos esses 12 filmes era o diretor de fotografia oficial. Não é? E então, esse filme capixaba feito aqui no Rio foi uma adaptação de um conto desse contista, desse escritor capixaba, escritor jovem, esse jovem escritor capixaba, Hamilton de Almeida, e o conto chamava-se Veia Partida. E esse filme participou do Festival JB Mesbla, foi selecionado e foi premiado com o prêmio de melhor diretor de fotografia. Que ano? Em 1968. Quer dizer, o prêmio coube a mim como diretor de fotografia. Mas é um filme de uma realização muito satisfatória, muito interessante. E esse meu amigo partiu para a União Soviética. Na verdade, ele antes mesmo do resultado do Festival JB Mesbla, antes mesmo ele conseguiu uma bolsa de estudo, não sei bem como é que funcionava aquilo, porque nós vivíamos esse drama da falta a falta
de emprego, não é? Essa vida aventurosa de artista. Queríamos fazer cinema, mas não tínhamos como viver da profissão. Nós vivíamos esse drama como viver do cinema, como se empregar no cinema, ou como entrar numa produção profissional sendo remunerado, porque todos aqueles filmes eram feitos todos com espírito amadorístico, ninguém recebia nada e, pelo contrário, a gente desembolsava película, revelação, essas coisas. Mas os filmes eram extremamente baratos, muito baratos, porque não se pagava equipamento, porque era tudo amador. Ramon, Só se pagava a película e a revelação, né? Tudo de graça. O que você acha que mudou, assim, com essa vinda do grupo de vocês para o Rio de Janeiro? Qual é a realidade desse mercado cinematográfico? Não, o grupo não veio para o Rio de Janeiro, só eu vim para o Rio. E o cinema acabou lá em Vitória, ele parou por um tempo, ele morreu por um tempo. Depois renasceu na fase exatamente de 70 com o curta-metragem 35. O curta-metragem... Eu queria que você falasse um pouco dessa sua mudança. Quando você muda para o Rio, o que você vê? O que é diferente no mercado cinematográfico carioca que você não tinha em Vitória, que isso falou, eu acho que a gente vai ter que seguir esses caminhos. Como é que foi isso? Não, em Vitória não existia mercado nenhum. E aí, não existia. Como você se eu inseriu consegui nesse também uma mercado maneira de perceber um saláriozinho. Isso é um fato tecnológico interessante. Eu vou falar rapidamente nisso. Eu consegui, com essa única máquina que existia em Vitória, filmar algumas coisas para o jornal da televisão local de Vitória, que era um jornal só do jornalista. E quando precisava mostrar imagens de algum fato, eles mostravam uma fotografia. Era um jornal da televisão, assim como tinha o Repórter Esso, que era animado, tinham imagens cinematográficas, existia um jornal da televisão lá de Vitória, mas como não existiam máquinas cinematográficas, o que representava imagens era uma fotografia, era um tabletop. Era um jornal de tabletop. Então, pela amizade que eu fiz com um jornalista que virou governador lá de Vitória, Gerson Camata, né, que hoje é senador, eu consegui então fazer, quando ele precisava documentar alguma coisa em cinema, para televisão, ele me chamava e me pagava por metro de filme rodado, não era nem pelo trabalho, era por metro. Mas tudo bem, porque tudo ali era levado no espírito da colaboração, né? Não existia esse sentido mercenário, ali era tudo por idealismo, e até o idealismo artístico, não é? O idealismo artístico. Vamos chegar no Rio. Não. Bem, agora, sim, mas um fato interessante que eu entrei nessa questão que eu queria ressaltar um fato interessante. É porque como revelar os filmes em Vitória? Tinha que mandar para o Rio de Janeiro, não podia. Então, eu inventei um sistema lá para revelar o filme lá mesmo dentro de cubas. Eu inventei um sistema lá, mas agora não posso falar porque tem que... Eu inventei um sistema de forma que o filme passava em negativo. Lá tinha um telecine. E o filme passava em negativo e a televisão invertia. Esse processo de inverter. Mas filmava, revelava o negativo e passava lá aqueles 4 minutos, 3 minutos de fatos locais filmados. Então eu poderia me considerar também um pioneiro do cine jornalismo do Espírito Santo. Mas agora eu insisto no Rio de Janeiro. Sim, agora Rio de Janeiro. Ah, sim, a pergunta que você fez, o que mudou, né? Como é que foi essa sua chegada, você se fixar no Rio e da mesma forma que em Vitória você tinha um grupo que você ressaltou de amadores, como é que foi? Aqui você também encontrou um grupo de cinéfilos? Não, aqui no Rio, não é? Como o último filme capixaba foi feito no Rio,
A história era de inspiração capixaba, mas o filme foi feito no Rio. Esse meu amigo, o Antônio Carnaval, ele também tinha vindo para o Rio. Depois, que antes do resultado do festival, que ele foi para a União Soviética. Mas, então, eu tinha um companheiro aqui, não é? Nós nos encontrávamos e tal. E o meu pai, que já estava aposentado, né? Que ele já tinha se aposentado quando ele morava em Vitória, mas como eu tenho parentes aqui no Rio, eu tenho irmãs aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou o caçula da família. Ele tinha, junto com a minha mãe, ele já estava bastante idoso e veio a falecer poucos anos depois. Mas eu tinha aqui no Rio aonde me hospedar. Eu tinha essa facilidade. Mas o que a gente queria saber é o seguinte, como é que você veio em Como busca, me integrei profissionalmente. Exatamente, você veio em busca de profissionalização. Exatamente. Né? Qual é os primeiros passos cinematográficos que você dá aqui? Pois é, os primeiros passos cinematográficos, não é, foram dados, profissionais, foram momentos antes da tal premiação que eu obtive no Festival JB Mesbla, num cinema que existia no Rio de Janeiro, que era um cinema comercial, não é, que era o cinema da comédia. Então existia um ponto no Rio de Janeiro que era a Cinelândia, não é? Era a rua Senador, como é aquela rua? Francisco Serrador, não é? Aquela rua ali, a rua Álvaro Alvim, ali era um ponto de cinema, não é? Inclusive aquele lugar ali era visitado por Glauber Rocha, Luiz Carlos Barreto. É um lugar ali muito... É uma área de cinema. Mas comecei a visitar aquilo ali, a frequentar aquilo, e tinha um laboratório na Rua Alice, que era um laboratório só de 16 milímetros, depois eu descobri que tinha Líder também na Álvaro Ramos, e nessa de levar filme para revelar, eu fui fazendo contato com algumas pessoas. E na medida em que eu era uma pessoa que conhecia alguma coisa de fotografia, né, eu entrei num filme que era dessa linha comercial. Um filme feito com um cantor, agora deixa eu me lembrar o nome de um cantor, era um musical brasileiro nessa linha comercial. Naquele tempo existiam esses tipos de filme. Era um filme que se passava durante umas férias e tal, era um filme com o nome de Jovens pra Frente, algo assim, que era sobre um cantor que agora não me vem à memória. Gerry Adriani, era Gerry Adriani. É um filme feito em Friburgo. Então, ali na Cinelândia, eu consegui entrar como assistente de câmera, o que hoje é um estagiário, né? Só que era uma produção, não é, que não tinha dinheiro, era uma picaretagem, né? E eu pensei que eu ia ter ali tipo um salário, um emprego, não é? Ia ter ia ter o meu primeiro emprego num filme, né? O meu primeiro contrato, porque no cinema não existe emprego, existe contrato de trabalho, né? Contrato temporário. Eu pensei que eu ia ter ali o meu primeiro contrato, mas na verdade naquele tempo não tinha contrato, a profissão não era regulamentada, né? A questão é que nós fomos para Friburgo e o filme se pagava semanalmente, mas a primeira semana, espera que vai ser na outra, né? Na outra não tinha, depois o filme parou. Mas é um filme acidentado, mas a questão é que lá uma câmera de 35 milímetros que eu não tinha a menor ideia como ela era. Então, nessa tua chegada no Rio, a forma de inserção no métier, na classe, né, você tem uma primeira experiência e vai ter uma experiência mais densa já no filme do Paulo Thiago, né? Então, eu queria que você
sumariamente falar sobre essa sua inserção profissional e eu queria saber de que forma, naquele momento, você ouvia as notícias sobre o surgimento da ABD no Rio de Janeiro e sobre essa nova geração formada em torno do Festival JB, que tipo de sintonia, né, você vai estabelecer com esses personagens já aqui no ambiente carioca? Bem, o fato marcante para minha inserção profissional no cinema, mas como técnico, né? Como assistente profissional no nível de assistência, seja de direção, de fotografia, de produção, porque eu participei de todas essas áreas, foi a premiação que eu obtive em 68 no Festival JB Mesbla. Essa premiação me garantia como prêmio um contrato com Maurício Gomes Leite, que ia fazer um filme que ele não fez, mas ele me levou para um outro mineiro que fez um filme, não é? E me conduziu para Paulo Thiago. Hein? Quem foi o outro mineiro? Agora eu não consigo me lembrar. Tá, era o... Não importa. Agora eu não consigo me lembrar. Isso depois eu me lembro. O Maurício Gomes Leite ficou gravado na minha memória, mas esse outro era uma pessoa que inclusive trabalhava com ele, foi assistente de direção dele e me levou também para Paulo Thiago, não é? Onde eu participei do primeiro filme de longa-metragem do Paulo Thiago, chamado Senhores da Terra, fazendo assistência de fotografia. E participei também de um filme do Luiz Carlos Barreto, dirigido por ele, sobre Pelé, né, mas fazendo segunda unidade de fotografia. E em que medida você vislumbrava a possibilidade de fazer um trabalho pessoal? Pois é, exatamente. Voltar à direção? Exatamente. Mas, na medida em que eu tinha conseguido atingido um dos objetivos, que era me sustentar no trabalho cinematográfico, eu continuava, não é, alimentando o objetivo maior, que era da realização cinematográfica, que foi o que me levou àquela aventura experimental de Vitória. E nessa mesma época, quer dizer, no início da década de 70, surgia no panorama cinematográfico, não é? Surgia no movimento cinematográfico o movimento específico do filme de curta-metragem, do documentário de curta-metragem, não é, que seria mais ou menos uma extensão do cinema amador. Né? Aquele cinema amador. Para eu continuar falando, aquele cinema amador da fase do Festival JB Mesbla 16mm, aquele não é aquele reboliço cinematográfico, aquele clamor, não é, assim, cinematográfico, ele foi adquirindo uma outra forma. Ele foi se configurando pelo filme de complemento do cinema estrangeiro. É a chamada fase do filme de curta-metragem, né? Que foram através de reservas de mercado, que foi uma legislação criada pelo INC na época, que primeiro foi classificação especial, que reservava uma cota de dias para os filmes de curta-metragem. Depois o certificado de produto brasileiro, que foi
uma abertura, ou vamos supor, uma expansão, uma dinamização desse mercado restrito para a bitola 35 curta-metragem, para o formato 35 curta-metragem, que foi uma lei que obrigava todo filme estrangeiro tinha que passar um curta, não é? Porque antes o curta-metragem era regido por uma cota de 28 dias, algo assim. Quer dizer, você só consegue retomar uma carreira pessoal no final da década de 70, quando a legislação do curta entra em vigor. Não no final, em meados da década de 70. Em meados da década de 70 e até no começo da década de 70 já, não é? Eu tentei o classificação especial, obter o certificado de classificação especial, que era muito restrito, não é? Fazendo um documentário em 35mm em Vitória sobre um tema folclórico chamado A Puxada do Mastro de São Benedito. Foi o meu primeiro trabalho em 35mm, som direto e colorido. Quando? Foi em 1971. Foi em 71 que eu fiz. Tentei classificação especial e não consegui. Porque aquilo era muito seletivo, vamos usar essa palavra, não é? Tinha uma comissão que julgava a qualidade dos filmes e acho que o filme não foi entendido. A questão é que eu não tive sorte. Existe ainda essa matriz? Sim, esse filme existe. E isso em 71. Então, eu tentei resgatar, ou talvez tenha resgatado o meu objetivo como realizador de cinema, o meu caminho, né? O meu caminho de realizador, eu comecei a resgatar nessa época de 1970, de 70 até final dos anos 70. Mas alternando o trabalho de técnico em filmes de longa-metragem, que é aquilo que me garantia a subsistência na época, com esses filmes de curta-metragem, que para mim passaram a ser a continuidade daquele cinema amador do tempo do Festival JB Mesbla. A continuidade passou a ser na bitola de 35 e no curta-metragem. Tanto é que o próprio Festival JB Mesbla, ele se transformou também de 16 para 35. Aquilo é uma continuação. Quais foram os filmes? Hein? Quais foram os filmes? A sequência depois do Mastro de São Benedito? Bem, a sequência foi um filme, não é? Sobre pipas. O filme tem como nome Brincadeira dos Velhos Tempos, é uma pergunta. E é um filme sobre pipa, mas não é um filme naturalista sobre pipa, mostrando as pipas no céu, mas é um filme é um filme que enfoca a pipa como um símbolo de resistência da cultura popular. É um filme com um cunho sociológico, um enfoque sociológico. E é também uma história dessa lúdica, ou da contribuição dessa lúdica. É um filme que tem sobre a contribuição desse divertimento, não é? Dessa lúdica, aos diversos campos do conhecimento humano. A ciência, as artes, a literatura, né? A contribuição dela como fonte de inspiração, não é? Para diversos artistas, escritores e como fonte de estudo para a ciência, da tecnologia. Tem uma história interessantíssima, a história não é? Então, um filme sobre utilizando a pipa para falar da resistência da cultura popular diante da invasão, né? da cultura massificada, da invasão cultural,
Então o filme, ele tem esse conteúdo. Né? Ele transmite, não é? Ele fala disso. E qual era o modo de produção desses filmes? Qual era o modo de produção desses filmes? Como é que você produzia? Pois é, esse filme... Como é que você imobilizava dinheiro para película, equipe? Pois é, o filme sobre a festa de São Benedito, né, foi um filme que esse irmão meu que veio a falecer, inclusive ele faleceu antes de poder ver o filme pronto, foi um filme que praticamente ele bancou, pelo menos a filmagem, né, porque ele faleceu logo depois que eu terminei de filmar, não é? Ele bancou toda a filmagem, negativo, câmera, a reflex, alugada, Nagra, né? E a equipe era muito pequena. A equipe eram uns 3 pessoas, um operador de som, eu fotografando e dirigindo ao mesmo tempo. Um detalhe também, todos esses trabalhos que eu fiz, eu acumulei as 2 funções. Já o da Pipa, como é que foi? Também, acumulei as 2 funções. Mas já teve uma forma de produção diferente. Pois é, agora, a filmagem foi praticamente bancada. Agora, a finalização do filme é que eu me associei com amigos para poder sonorizar e tal, para concluir o filme. Agora, a Pipa já foi uma pesquisa, um roteiro, né? E em cima desse roteiro, eu fui procurar outros produtores e fiz o sistema de coprodução. Me associei a outros produtores, não só produtores, produtores de cinema, pessoas jurídicas, firmas de cinema, mas também amigos que também foram coprodutores também. Então, por exemplo, esse filme da Pipa, eu encontrei como coprodutor, quem me apoiou, entrou de sócia no filme, foi uma produtora chamada Rossana Guessa, que depois comprou a Verona Filmes. Mas eu conheci o sistema que eu usava, que era muita gente usava esse sistema, como levantar os recursos. Naquela época não se previa patrocínio, não existia nada disso. Você tinha que entregar o filme produzido para o Conscine, você tinha que apresentar, você tinha que produzir o filme e entregar para o Conscine, julgar para poder dar o certificado. Mas em cima de um roteiro, não é, eu fui mostrando a um, a outro e interessei essa Rossana Guessa, que ela entrou com dinheiro, ela não tinha equipamento. Ela comprou negativo, isso e aquilo, e eu entrei. Eu tinha um percentual no filme, eu também tinha uma produtora, só que eu não tinha dinheiro. Eu tinha uma produtora e não tinha recurso. Isso é importante. O que é essa produtora? Você funda uma produtora? Ah, sim. Não, quando eu fiz o filme do São Benedito, eu fundei uma produtora, uma firma individual, que é porque precisava... Ramon Alvarado, Produções? Não, precisava para entrar... no antigo INC, para você obter o certificado de classificação especial, você precisava tinha que ter uma pessoa jurídica. Ou você se associava com uma pessoa jurídica, mas eu soube que era fácil montar uma firma, o que eu fiz uma grande bobagem, porque até hoje não fechei essa firma, né? Aparentemente é fácil você registrar uma firma, você vai numa junta lá, faz um registro e tal. A questão é manter a firma. E até hoje eu não precisava dar baixa nessa firma, porque ela está desativada, ela não. Mas. E como ela, então o processo. Como é que ela chamava? Ramon Alvarado, Produções? Individual. Porque existe. Naquela época uma. Mas registra o nome dela, como é que chamava? É isso. Ramon Alvarado Produções Cinematográficas. E houve uma explosão, uma inflação dessas firmas individuais. E qual é o resultado do filme com a Rosana? Ele efetivamente... Você consegue Isso consigo. Boa qualidade? Pois é, eu consigo, mas o filme foi feito nesse regime de coprodução. E a minha parte, como coprodutor, sócio do filme, correspondeu ao meu trabalho como roteirista, porque eu acumulei várias funções. Roteirista, fotógrafo, diretor, montador. Então,
eu fiquei com o quê? Com 50% por causa, não é, da soma desses valores hipotéticos. Bem, esse filme eu tive sorte, consegui o certificado, não é, de produto brasileiro, e eu tive também a sorte de ser selecionado para o Festival de Gramado, de onde eu concorri no Festival de Gramado, mas não fui premiado, mas fui concorrente. Né? Fui concorrente junto com o Sérgio Rezende, não sei, Antônio Carlos Horta, um diretor de cinema, como é? Antônio Carlos Horta. Antônio Luiz Carlos Horta, hein? Acho que é Antônio Carlos. Antônio, ele que ganhou o prêmio. Ele fez um filme chamado Grande Circo Místico, baseado em Jorge Lima, é um poeta alagoano, como é? Jorge Lima, é esse? Agora não. É um nome assim. Bem, mas com esse filme eu consegui um certo êxito. O filme foi muito exibido e a outra coisa, formou-se também a distribuidora da Embrafilme, distribuidora especializada no curta-metragem. A Embrafilme tinha o setor do longa, tinha distribuidora, não é, do longa e tinha distribuidora do curta. Então estamos no final dos anos 70, então. Estamos no final dos anos 70. Mas no final dos anos 70 eu também fiz um outro documentário chamado Floresta da Tijuca. Peraí, vamos cortar aqui. Cortando. Tá. Foi. Então você vai retomar falando da sua participação, não como diretor, mas já como fotógrafo de uma série de filmes desse ambiente do curta-metragem. Depois do filme da Pipa, o meu velho amigo do Espírito Santo, o Rubem Corveto, que na época, naquele tempo ele era ator, ele que era um funcionário do BNH, ele sempre foi um cinéfilo e um cineasta também. Né? Ele fazia cinema também, apesar de ser um engenheiro, porque ele seguiu carreira universitária, acadêmica. Eu não, eu abandonei, eu só tive um ensaio disso. Inclusive o seguinte, ele era um desses sócios do filme, não é? Esses amigos que eu procurava para investirem no filme, para se associarem, ele era um desses sócios. Né? Esse filme da Pipa, ele foi um sócio, ele investiu algum dinheiro no filme. E ele queria também realizar filmes. E partiu para escrever roteiros e ter ideias, e levou a contento 2 trabalhos, né? E um amigo comum chamado José Carlos Asbeg, né, também partiu para fazer alguns filmes sobre aquela época da anistia, né, aquela época da abertura. Mas o dado importante é que eu fotografei tanto para o meu amigo capixaba, o Rubem, quanto para o Asbeg. E os filmes que eles fizeram também, eu fotografei para eles. Você lembra que filmes? Eu parti então Você lembra dos filmes? Hein? Você lembra dos filmes que você fotografou? Olha, você pode nomear? Lá dentro, lá fora, do José Carlos Asbeg. Lá dentro, lá fora. Quer dizer, era o problema dos presos políticos. Esses filmes, então, são da segunda metade da década de 70. Dessa época. Dessa época, no tempo da abertura e tal. O que mais? ABC Brasil é sua fotografia? Hein? ABC Brasil. Abertura o quê? ABC Brasil é sua fotografia? Não. Esse ABC não. Mas, nesse momento, então, que eu fotografava para eles, eu fiz um outro documentário em Vitória. Mas é um documentário sobre o patrimônio histórico do Espírito Santo. É basicamente um filme sobre a vida, não é, de um religioso que era
Santo que construiu o Convento da Penha, que é um patrimônio arquitetônico, que foi construído em 1550. Não sei se você já ouviu falar nisso, Convento da Penha, em Vitória, nunca ouviu falar nisso. Fica do outro lado do shopping. Bem, faz parte do patrimônio histórico. É um monumento interessantíssimo, uma grande obra arquitetônica. Bem, então meu segundo trabalho de curta, ou o meu terceiro trabalho de curta, 35mm, foi o filme denominado Floresta da Tijuca. É um trabalho, né, sobre ecologia e mostra esse processo de devastação das áreas verdes do Rio de Janeiro pela ameaça das áreas verdes do Rio de Janeiro pela urbanização indiscriminada, né, e até clandestina, né, que vai, né, destruindo as florestas e tal. Agora, o que eu acho que o filme é importante no filme, o filme teve uma certa importância, ele foi muito exibido, não foi premiado em festival nenhum, mas ele foi muito exibido e houve um interesse na época, não é, pelo filme, e muitas pessoas gostaram muito do filme. O que eu acho importante no filme é porque esse filme resgatou uma história, né, que estava enterrada. Aquela história da Floresta da Tijuca, que hoje todo mundo conhece, né, ela estava enterrada. Eu desenterrei, fiz um trabalho de arqueologia, né? Não de uma arqueologia física, de fósseis, né? Fiz uma arqueologia histórica, iconográfica, diríamos assim. Mas essa história, ela estava esquecida. E eu, na época, morava ali, perto da Floresta da Tijuca, e gostava muito de passear por ali e fui descobrindo pequenos elementos. Aquela ponte ali da Cascatinha, as ruínas, né, do Axé, que foi quem idealizou a construção a restauração daquela floresta. Aí eu fui descobrindo aqueles pequenos elementos e parti para fazer uma pesquisa. Encontrei algumas publicações que já tinham estudado esse assunto, que é o do Raimundo Castro Maia, que tinha já feito toda uma pesquisa histórica sobre a Floresta da Tijuca. Só que era um tipo de livro, guardado em bibliotecas, era um livro que não tinha circulação, uma publicação que passou praticamente despercebida. Então aquele fato histórico estava praticamente esquecido, desconhecido. Então eu acho que a importância do filme foi ter desenterrado essa história interessantíssima que foi essa iniciativa precursora de preservação ecológica feita no século passado. Então, eu acho que a importância do filme, o valor do filme está exatamente por ele. Para fechar aquela parte. Ok, Ramon, ABD. A ABD surgiu, eu não sei precisamente o ano, mas acho que em 76, 75, agora eu me lembro. A ABD coincidiu com a abertura do curta-metragem, que foi aquela lei de exibição compulsória do filme estrangeiro. Ela coincidiu. ABD anterior. Anterior? Ela vai de 72. Foi uma
das 72. lutas dela. Pois é, mas eu ingressei na ABD exatamente nessa época não é, da grande abertura do curta-metragem. E realmente, não é, agora eu estou lembrado que a ABD antecedeu essa época porque ela foi uma dos instrumentos de reivindicação no Congresso da lei do curta-metragem, do complemento nacional do curta-metragem, complemento com o filme estrangeiro. Mas eu me associei à BD, ingressei na BD na época referida, né, da abertura. E nessa época o presidente da BD era o Orlando Bonfim. E eu participei, não é, ia a quase todas as assembleias. Durante uns 5, 6 anos eu participava da BD, era um sócio, um participante assíduo da BD. E as gestões que eu acompanhei da BD como presidente, foram do Orlando Bonfim, do Noilton Nunes, quem foi um outro presidente da BD, teve também o Joatan Vilela, não foi também presidente da BD? Não tenho certeza. Não, Joatan não. Joatan não foi presidente, foi o Marcos Altberg, eu acho. Exatamente. Hein? Marcos Altberg. Toda essa fase da BD eu participei. Agora, na medida em que eu comecei a perder o ingresso no mercado de curta-metragem, porque após o período da grande abertura do curta-metragem, surgiu o grande fechamento do curta-metragem, porque o curta-metragem virou um gênero cinematográfico extremamente polêmico, né, porque discutia-se a falta de qualidade da maioria dos curta-metragens por causa de investimentos feitos por exibidores. Quer dizer, essa grande discussão, essa grande polêmica gerou, né, um fechamento da concessão, né, gerou barreiras, restrições para se concederem os certificados aos filmes de curta-metragem, certificados esses que garantiam a exibição dos filmes. Então, eu, que fui um favorecido, ou vamos supor que essa palavra certa mesmo, que fui um favorecido nessa primeira fase da abertura do curta-metragem, que conseguiu o certificado de produto brasileiro para 3 filmes que eu fiz, 3 documentários, a Pipa, o filme sobre o Convento da Penha e a Floresta da Tijuca. Né? Já nessa segunda fase, que eu chamo de fechamento, que alegava-se que, né, defendia-se a bandeira do saneamento da produção. Isso é uma coisa que eu levantei uma discussão também na imprensa sobre isso. A imprensa que eu digo é cartas na imprensa. Mandei cartas para o Jornal do Brasil, porque eu sempre contestei essa questão do saneamento. Eu acho que a qualidade estética é uma coisa muito discutível, muito relativa, né? E que no final no fundo o que se estava fazendo era uma discriminação. As últimas comissões do Concine, não é? No fundo estava se fazendo uma discriminação, não é, contra determinadas pessoas, não é, que não eram propriamente pessoas, não é, que
que fossem picaretas do cinema, não é? Porque se defendia essa bandeira do saneamento, não é? Como uma resposta, uma reação a um suposto, não é? Uma suposta picaretagem do cinema. A questão é que, de fato, existiu, não é, esse espírito comercial no cinema, não é, que realmente isto causou uma grande crise no curta-metragem, mas eu acho que, paralelamente, não é, a esse descaminho do cinema, a essa distorção do cinema, surgiu ao mesmo tempo uma espécie de um fascismo cultural e talvez uma hegemonia dentro da categoria dos documentaristas, dos curta-metragistas. Existia, vamos supor assim, uma garantia para determinadas pessoas, não é? Das verbas que passaram a premiar os curta-metragens, porque esse segundo critério da concessão de certificado para o curta-metragem, né, essas segundas, os segundos critérios, os últimos critérios para a concessão dos curta-metragens, estavam acompanhados de um prêmio em dinheiro. Os filmes recebiam um prêmio que correspondia ao valor da produção. Então, eu encarei aquela fase, não é, essa fase última do curta-metragem, não é, como uma forma não é, de uma oligarquia, a formação de uma oligarquia dentro do próprio curta-metragem, para garantir para eles essa verba. E de sorte que o meu último curta-metragem, não é, foi condenado ao limbo, não é? Não recebeu o certificado, não foi atendido. Hein? Que filme foi esse? O filme chama-se O Espaço da Liberdade, Espaço da Liberdade, Vilma Noel. É uma escritora, é uma escultora, Vilma Noel. É um filme sobre uma escultora mineira que esteve... Bem, completando o que eu estava falando, é que eu penso, né, o juízo que eu fiz de todo esse processo é de que existia uma grande arbitrariedade naquela concessão dos certificados, né? Os critérios não eram definidos em termos da resolução, não existiam critérios definidos e, no fundo, eram subjetivos, né? Os critérios eram totalmente subjetivos, era na base de uma comissão de 5 pessoas, 3 defendiam o filme, não é o filme, se 3 defendessem o filme era aprovado. Quer dizer, os curta-metragistas, eles tinham advogados ali, não é? Eles tinham agentes ali naquelas comissões, e era tudo subjetivo. Os laudos eram dados, assim como, não é, o filme não transcende as justificativas dadas pelo Concine para a denegação do certificado, eram justificativas nesse sentido. O filme não se comunica. Mas por que não se comunica? Eram justificativas, não é? O filme não é bom, não é? Coisas totalmente subjetivas. Agora, o que eu acho é que existe uma grande arbitrariedade, não é? E que vitimou muito cineasta, muito curta-metragista, honesto, com as melhores intenções, não é? E com talento, não é? E com poder criativo. Quer dizer, intencionando-se punir os picaretas do cinema, eu acho que puniu-se em maior intensidade, não é? Talvez os autênticos do cinema, não é? Os verdadeiros do cinema.
Falei, acho que é isso.